E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa o quinto e último módulo do curso de cálculo. Aqui a gente vai retomar algumas coisas que a gente deixou em aberto e amarrar algumas pontas soltas, né, relacionadas ao cálculo e limites, tá? O nosso primeiro tópico é a regra de L'Hopital, tá? Que é útil para entender a multiplicação e a divisão pelo infinito, uma vez que o infinito não é um número, né? A regra de L'Hopital também é conhecida, tá? Como a regra de L'Hopital com acento circunflexo aqui, tá? As duas grafias estão corretas, tá? Só que no caso do acento circunflexo a gente não coloca o S, tá? Pode ser regra de L'Hopital assim, ou você pode encontrar assim. Como esse aqui é mais comum, coloquei esse no título do vídeo e o título da aula. O acento circunflexo representa a omissão do S, tá? Mas as duas grafias são equivalentes. E de novo, as duas grafias também são pronunciadas de forma idêntica, tá? Com o longo e o S mudo. A regra de L'Hopital é usada para calcular limites de expressões como, por exemplo, x ln de x para x tendendo a zero pela direita, ou por exemplo x e elevado a menos x para x tendendo ao infinito, ou ln de x sobre x para x tendendo ao infinito também. A gente vai usar uma ferramenta, tá, para calcular alguns chutes do que esses limites são. Mas a regra de L'Hopital, ela vai dar uma sistemática de uma maneira muito e uma provável maneira de encontrar os limites, esses limites, justamente porque, bom, aqui a gente tem situações estranhas, né? Situações de indeterminação, né? Então, eu vou começar usando um exemplo bem elementar da aplicação da regra de L'Hopital. A gente vai começar aplicando a regra de L'Hopital para um problema que a gente pode resolver de uma forma muito fácil, tá? O problema inicial é o seguinte: eu quero calcular o limite de x tendendo a 1 da expressão x a décima menos 1 dividido por x quadrado menos 1, tá? E aqui a gente listou algumas categorias de limites, né, no começo do curso, e esse cai na categoria de limites interessantes, né? Porque se a gente substituir x igual a 1, a gente vai ter um problema, né? Que é, se a gente substituir x igual a 1, a gente vai ter 0 sobre 0, né? E 0 sobre 0 é uma forma indeterminada, a gente não sabe o que isso significa na matemática. Para encontrar esses limites, usando as técnicas, né, a gente já sabe que a gente pode fazer o seguinte: pode reescrever essa expressão da seguinte forma, como o limite x tendendo a 1, isso não muda, né? E aqui, né, na expressão original, a gente pode reescrever x a décima menos 1 sobre x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 sobre
x menos 1. Tá? No final das contas, eu só multipliquei por 1. Né? E a gente acaba podendo, né, calcular o termo no numerador, né, usando a divisão de polinômios, mas isso é uma conta muito grande. A gente pode encontrar esse limite de uma forma mais rápida usando cálculo. Tá? A questão é que, bom, se a gente fizer lá essa questão aqui, né, a gente fizer lá x a décima menos 1 e dividir por x menos 1, a gente sabe fazer isso, né? Desde o ensino médio a gente sabe fazer esse tipo de conta. Só que essa conta vai ser demorada, né? A gente precisa encontrar uma ferramenta. Mas se fizer isso, a gente vai ter x mais 1 aqui embaixo, né? E aí é o resultado da divisão em cima e a gente resolve o problema. Porque aí não vai ser mais 0 sobre 0. Vai ser alguma coisa sobre 2, né? Então a ideia é tentar fazer as coisas serem mais rápidas. A gente vai usar o cálculo para entender uma fração na forma indeterminada quando a gente estuda diferentes quocientes. Tá? Se a gente tem, vamos tomar f de x igual a x, essa é o numerador, x a décima menos 1, então f de 1 é 0. Ok? E se a gente fizer uma relação, né, onde a gente pode reescrever a nossa função original, né, a nossa função original do numerador, tá? Que é essa divisão aqui, tá bom? A gente pode reescrevê-la da seguinte maneira: f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 é isso aqui, tá? É o numerador dessa forma aqui. X a décima menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Não faz sentido colocar parênteses, né? Então, x a décima menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Eu reescrevi dessa forma. E a gente sabe, né, do que a gente conhece, da definição de derivada, que essa expressão aqui, se eu aplico um limite aqui, então o limite para x tendendo a 1 dessa expressão, tá? Ela imediatamente se torna a expressão da derivada do ponto 1. Né? Isso aqui é a expressão da derivada. E a gente pode concluir, portanto, que o limite de x tendendo a 1 desse numerador, ou seja, o limite de x tendendo a 1 de x a décima menos 1 dividido por x menos 1 é a derivada da f no ponto 1. Ou seja, é 10. Tá? E aí a gente deixa de perder um tempão, né? Porque a gente não precisa calcular essa divisão. Né? De cara, a gente sabe quanto que vale o resultado disso no ponto x igual a 1. Isso vale 10 no ponto x igual a 1. Né? Na verdade, é no limite, né, do ponto. Então, a nossa expressão de cima, que é esse negócio aqui, né, quando a gente calcula o limite de x tendendo a 1, a gente pode reescrever, portanto, né, essa expressão, né, colocando um limite, tá? Quando a gente está falando do limite do quociente, a gente pode reescrever da seguinte maneira: limite com x tendendo a 1 de... Opa, aí eu volto na mesma coisa. Eu posso fazer uma fração, tá?
onde em cima eu tenho um limite no numerador, x tende a 1 no numerador, aí é o limite dessa expressão do numerador, tá? Então, o limite dessa expressão x a décima menos 1 dividido por x menos 1, tá? E embaixo também, quando eu coloco o limite aqui fora, eu posso colocar o limite em cima e o limite embaixo. Embaixo também tem outro limite, né? De x tendendo a 1, de x tendendo a 1 da expressão de baixo, né? Vai ser x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Tá? A gente pode fazer isso, tá? E a questão é que se eu definir o meu f como sendo isso, né? Essa expressão, quer dizer, essa expressão, eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é o meu f. E isso aqui eu vou chamar de g, tá? F de x, g de x. Se eu defino de cima como f, a expressão de cima é f' de 1. Ok? E a expressão de baixo, né, usando os mesmos argumentos, tá? Que aí a gente vai fazer, tá, isso aqui, g de x é isso, g de 1 é 0. Então, isso aqui a gente vai ter g de x menos g de 1 dividido por x menos 1. Na hora que você calcula o limite, essa expressão aqui também se torna g' de 1, usando o mesmo argumento que eu usei para o f, tá? E quanto que é o g' de 1? É 2. Então, esse limite aqui, né, vai ser 10 sobre 2. Portanto, esse limite vai dar 5. Tá? E aí a gente, dividindo os dois lados por x menos 1 e interpretando a fração como uma variação, tá, da diferença do quocientes, né, a gente consegue resolver esse problema tomando duas derivadas simples, duas derivadas fáceis, e resolvendo elas de uma forma muito rápida, um exercício muito rápido, evitando que a gente passe por uma divisão super demorada, que seria fazer essa divisão de cima, ok? E aí a pergunta é por que a regra de L'Hopital funciona? Então, vamos supor que a gente está tentando calcular o limite de uma função tentando calcular o limite com x tendendo a algum a de uma divisão de funções f de x, g de x, tá? E esse limite é indeterminado, tá? Ele é indeterminado para, ou seja, a consequência, né, é que f de a é igual a g de a e os dois são zero. A gente vai cair numa situação que dá 0 sobre 0. A gente vai fazer sempre a mesma coisa, tá, que a gente fez no exemplo. Então, a gente vai reescrever esse limite como sendo uma divisão, tá? Uma divisão, né? Dessa forma, de x menos o ponto de indeterminação como denominador nos dois casos.
E qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo a gente pode... Tem uma coisa que eu cometo direto esse erro, tá? Eu sempre esqueço de colocar o limite aqui no começo. O x tendendo a... A gente pode pegar esse limite aqui e abrir, né? Colocar em cima e embaixo. E aí a gente vai ter uma divisão de limites, né? O limite de um quociente é igual ao quociente dos limites, né? Então, a gente vai ter limite da f de x, né? F de x dividido por x menos a, dividido, limite com x tendendo a, né? Dividido pelo limite com x tendendo a da g de x com x menos a. Tá? E aí, bom, como a gente sabe que o f de a e o g de a valem zero, a gente pode reescrever essas expressões adicionando, né? Como eles eles valem zero, eles não vão fazer diferença para a gente. Então a gente vai ter o limite de f de x menos f de a, né, dividido por x menos a, dividido pelo limite de g de x menos g de a, dividido por x menos a. E essas expressões são exatamente as expressões das derivadas no ponto. Ok? A gente pode usar essa forma para calcular os limites de expressões determinadas, dado que, né, a gente precisa, para usar essa fórmula, a gente precisa garantir que isso aqui não é zero, tá? A derivada da g no ponto A não é zero. Mas aqui é a prova da regra de L'Hopital. Por isso que a regra de L'Hopital funciona. Ok? E aí a gente vai primeiro tratar a regra de L'Hopital, a primeira versão da regra de L'Hopital. A primeira versão da regra de L'Hopital diz o seguinte: diz que se a gente quer calcular um limite com essa cara, é equivalente a calcular o limite dessa expressão. Quando, quando, quando a gente tem f de a e g de a são zero. Ou seja, sempre que a gente tiver uma indeterminação do tipo f de x sobre g de x que dê zero sobre zero, né, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Essa versão da regra de L'Hopital é similar, mas muito melhor que a regra que a gente derivou, tá? Porque a regra que a gente derivou, ela é restrita para o ponto de g de x, g' de x, diferente de a. Né? Tinha restrição de x diferente de a. Só que a questão é que aqui g' de x sempre vai ser diferente de a, porque a gente está tratando do limite e não dela no ponto. Então, essa é a nossa expressão que vale para qualquer outra função. Né? Isso é praticamente a mesma coisa que a gente fez, né, calculando a expressão do começo da aula. Primeiro, a gente toma a derivada do numerador e do denominador separadamente, tá? Então, se a gente queria, no nosso caso, calcular esse limite, né? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai tomar as derivadas
dos dois separadamente. Então aqui vai dar 10x a nona, né? Dividido por 2x, né? E aqui, né? E depois a gente vai encontrar os limites quando o x se aproxima de 1. Como aqui a gente não tem nenhuma coisa bizarra, o limite quando o x se aproxima de 1 é só substituir os valores, né? Então aqui de fato a gente vai ter 10 sobre 2, portanto nosso limite dá 5. Tá? Então essa é a ideia, a essência da regra de L'Hopital. Tá? Quando a gente tem uma expressão de um quociente indeterminado, a gente tem um monte de técnica para poder calcular os limites, a gente pode fazer as divisões e mas é muito mais rápido e muito mais simples tomar a derivada em cima e embaixo, né? No numerador e no denominador, tá? E depois calcular o limite do resultado disso. Isso é tipicamente, né, o que é a primeira versão, né, ou melhor, tipicamente do que é a regra do L'Hopital. Tá? Então, agora eu quero deixar um exercício. Tá? E o exercício é o seguinte. Fazia algum tempo que eu não deixava o exercício para ser feito. Então, o exercício é o seguinte. Eu tenho esse limite. Limite de x tendendo a zero da função seno de x dividido por 1 menos cosseno de x. Tá? E a questão é calcular esse limite usando aproximações. Tá? Primeiro, o que a gente vai fazer na letra A é fazer uma aproximação linear. Tá? Então vai ser uma aproximação linear para seno de x e cosseno de x. Tá? E aí tentar entender o que acontece, tá, com esses limites, tá? Nesse limite. E na letra B, a gente vai fazer uma aproximação quadrática. Tá? Também para as mesmas funções. E também tentar entender o que acontece nesses limites. É esse o exercício. Tá? E era isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.